indispensável, único, e que acaba caindo no ridículo e expondo a Umbanda em seus princípios ritualísticos e magísticos em compreensão dos filhos de outras crenças. Nesses casos, sim, se faz ausente a assistência do lado de cá, e não em decorrência de um ponto mal riscado, de um banho de descarrego errado ou de uma defumação mal feita. É a vaidade e o egoísmo de alguns cegos que conduzem outros, o que fecha as portas para o auxílio dos bons espíritos. Sabemos das dificuldades dos homens, e os sentimentos dos filhos são como um grande campo aberto à nossa visão astral. Pergunta: poderíeis tecer-nos maiores comentários sobre os trabalhos de ectoplasmia que denominais de densos e que ocorrem nos terreiros ou templos umbandistas? Vovó Maria Conga: é a substância mais utilizada pelos caboclos e pretos velhos nas curas e nos desmanchos. O ectoplasma se torna vital, já que os espíritos não o têm, por se tratar de um fluido animalizado que se materializa no plano físico etéreo. Nas curas, é utilizado na recomposição de tecidos e regeneração celular. Nos trabalhos de desmanche das magias negras, potencializamos o ectoplasma, direcionando-o aos lugares onde se encontra a origem da feitiçaria, que geralmente são objetos vibratoriamente magnetizados e que continuam a vibrar no plano astral muito tempo, mesmo após a decomposição física dos materiais utilizados nesses feitiços. Podemos tomá-lo em forma de varreduras energéticas, e, por sua densidade quase física, permite a mudança e a desmobilização de bases dos magos negros. Os médiuns que têm compromisso com a linha de Umbanda são grandes doadores desse fluido vital. Pergunta: o que é a chamada Lei da Pemba? Vovó Maria Conga: é importante deixar claro aos filhos que a Pemba, um tipo de giz especial para utilização ritualística, na verdade não tem nenhuma utilidade prática, podendo ser qualquer tipo de giz. O que se torna fundamental é o conhecimento cabalístico da entidade ou do médium que está realizando os sinais riscados. Esse amontoado de pembas por aí é só para confundir e para alguns incautos fazerem comércio em cima do grande desconhecimento da maioria dos ditos iniciados nas coisas ocultas. Os princípios iniciáticos dos pontos riscados, que ficaram indevidamente denominados entre os homens como Lei da Pemba, quando corretamente manipulados, identificam a vibração da entidade, o orixá, a falange, a subfalange, a legião ou agrupamento, o grau hierárquico, se é um orixá menor, guia ou protetor, a vibração do astro regente, entre outras identificações necessárias para os trabalhos de magia. Pergunta: a Umbanda esotérica é a mesma Umbanda tradicional? Vovó Maria Conga: a lei maior divina, a Umbanda, é uma só. O que ocorre é que o dito movimento esotérico tenta resgatar um método de estudo que leve ao conhecimento mais profundo das coisas ocultas, não se preocupando em demasia com os ritos exteriores. Em verdade, esse movimento vem resgatar a Umbanda em seus princípios iniciáticos mais puros e antigos, tomando necessário um maior estudo dos médiuns. Caminha a nossa sagrada Umbanda para a unificação de sua ritualística. O grande desafio dos esotéricos é não afidalgar a Umbanda, e não deixar que o conhecimento afaste os filhos da simplicidade que deve haver na caridade com os consulentes que demandam as portas dos terreiros e templos. Pergunta: o que é fazer a cabeça? Se o pai de terreiro não fizer a cabeça, o médium não se desenvolve. Vovó Maria Conga: essa questão muito nos entristece. Há muito filho querendo ser médium, ser cavalo de Umbanda de qualquer jeito. Chegam a procurar um pai de santo para fazer a cabeça e firmar o guia ou protetor. O bizonho dessa situação é que chegam a procurar diversos terreiros, até aqueles que dão certificado para mostrarem depois que são cabeça feita. Não se paga para obter a mediunidade de tarefa e muito menos alguém pode nos capacitar para aquilo que não temos. Sendo assim, os aproveitadores da fé alheia se fazem presentes, e isso não tem nada a ver com a Umbanda e suas sagradas leis. Ramatiz,
O Cristo Jesus dizia: quando um cego guia outro, ambos cairão na cova. Essas palavras devem ter um sentido especial para os diretores espirituais da Terra nas diversas formas de manifestação do mediunismo. Estás vivenciando a era dos gurus, o momento que a humanidade começa a se voltar para o holismo. O homem é um todo indivisível partícipe do cosmo. Do Oriente ao Ocidente há aqueles que se dizem mestres a conduzir aprendizes. A iniciação independe de diploma ou certificado e nenhum homem ou espírito pode iniciar outro, pois cada um inicia a si mesmo. Jesus, um verdadeiro mestre espiritual que já esteve entre vós, nunca iniciou nenhum de seus discípulos ou apóstolos, que eram gente do povo, toscos, mas puros de coração. Lembrai-vos, contudo, da auto-iniciação, muito bem mostrada no dia de Pentecostes, em que 120 discípulos do Divino Mestre iniciaram a si próprios, depois de 9 dias de silêncio, jejum e meditação. Demonstra presunção e arrogância quem diz que vai iniciar alguém ou fazer a cabeça para o capacitar como médium umbandista. O ritual aplicado não significa a iniciação espiritual interiorizada, e a condição para um guia, protetor, mentor ou anjo guardião se fazer manifestar por um aparelho mediúnico é o compromisso assumido no além de longa data, que, por si só, não garante que tal ocorra se a condição moral do médium for inadequada. Essa situação é uma espécie de fraude que os mais espertos realizam com os que procuram de todo jeito a mediunidade para satisfazer as suas vaidades, como se quisessem adquirir um objeto valioso, que dê status e possa ser mostrado como joia rara finamente enfeitada e conquistada com sacrifício. Pergunta: por que são necessárias 7 iniciações no desenvolvimento mediúnico da Umbanda esotérica para o médium ser considerado apto aos trabalhos ou de cabeça feita? Vovó Maria Conga: o fato de um médium ter feito as iniciações existentes nesses locais não o avalize como instrumento fiel e seguro aos olhos do lado de cá. Um número determinado de iniciações, seja na mata, no mar, na cachoeira, na pedreira, ou outros sítios vibratórios junto à natureza, são antes de mais nada um oferecimento energético que serve como repositório salutar àqueles que se encontram em desenvolvimento. Se a aptidão mediúnica não se faz presente no corpo astral, o verdadeiro veículo que deve estar sensibilizado para o intercâmbio antes da encarnação, não adiantam nada as iniciações, e independem de quantidade. Ocorre que esse tipo de sistemática facilita o aprendizado e o aparelho vai se habituando com as vibrações dos guias e protetores, até ser considerado em condições pelo diretor espiritual, ou não, de participar ativamente das giras de caridade e dos demais trabalhos no terreiro ou templo. Pergunta: observamos em alguns templos uma graduação setenária de classificação hierárquica dos médiuns. Há como se classificar o corpo mediúnico? Vovó Maria Conga: hierarquia na Umbanda não deve significar superioridade como quartel militar. Muitas vezes, a mais singela tarefa, como a de recepcionar os consulentes na entrada do terreiro, e a que requer mais amor e humildade. Logo, os filhos não devem se envaidecer com títulos, graus ou nomes pomposos. Acreditamos que os graus hierárquicos podem ser ferramentas eficazes para a educação mediúnica, como método de estudo e para manter a disciplina principalmente nas casas maiores. Pergunta: considerando que o desenvolvimento mediúnico se dá pela moralização do médium e pela capacidade dos seus dons de sintonia com o plano astral, as iniciações em matas, cachoeiras, praias, entre outras citadas e utilizadas pelos umbandistas, não são desnecessárias? Vovó Maria Conga: nas casas sérias, que realmente têm amparo dos bons guias e protetores da sagrada Umbanda, filho de fé que não tem moral não entra para a educação mediúnica, pois não terá condição de ser cavala de demanda, ou médium umbandista. Claro que se os dons estão ausentes, se dispensará qualquer atividade de desenvolvimento ou iniciação na natureza.
As iniciações são necessárias para fortalecimento energético dos médiums e para afirmar as vibrações com as entidades que estão programadas para trabalhar com o aparelho. Cavala de Umbanda trabalha com fluidos do umbral inferior, com magia, grande quantidade de ectoplasma e energias etéricas da terra, ar, fogo e água. Por si só, as oferendas e rituais aplicados nesses locais não garantem a plenitude mediúnica, que deverá vir acompanhada de moral elevada, conduta reta e sentimento de doação, de exercitar a caridade desinteressada e inevitavelmente amor ao próximo. Pergunta: os congás, cheios de imagens de todos os tipos, são importantes? Afinal de contas, o que é um congá? Vovó Maria Conga: o congá é o local sagrado de todo cerimonial umbandista. Os rituais que são aplicados têm no congá o ponto máximo de convergência vibratória durante os trabalhos magísticos de uma gira de caridade. As vibrações de Oxalá emanam desse ponto, abrangendo toda a corrente que se forma. Os que adentram em um templo umbandista ainda não estão em condições de prescindir dos objetos que serão pontos focais dos pensamentos direcionados para um local em comum, e que estrutura e mantém a egrégora necessária para a magia. Encontram no congá esse ponto de referência e fixação. Esses excessos de imagens são decorrência do sincretismo e sob certo aspecto serviram muito para acalmar as mentes desajustadas e doentes que, procurando a cura dos males na Umbanda, encontram na imagem do seu santo de fé a certeza de que lhe resolverão os seus infortúnios, acalmando os corações em desalinho. Nota: os templos de todas as correntes religiosas, do passado e do presente, sempre souberam que se faz necessário um ponto focal, o altar, para centralizar o conjunto vibratório. Na antiguidade, usava-se uma chama sobre os altares, simbolizando a luz divina, como nos templos da luz Atlantes, prática herdada pelos egípcios, hindus, gregos, celtas e até romanos, onde as oferendas de flores, incenso, perfumes etc., faziam a conexão com as energias da natureza. Aliás, entre os celtas, onde foi sacerdote, por exemplo, Allan Kardec, os altares eram erigidos nas grandes florestas para trabalhar diretamente com as forças sagradas da natureza. Talvez aos kardecistas muito ortodoxos causasse um choque emotivo se pudessem vislumbrar a figura austera do mestre Idilion no papel de sacerdote druida, de túnica branca, entre os carvalhos da antiga Gália, oficiando diante dos altares o culto sagrado da mais pura das magias, com a evocação das forças elementais, reverenciando a Mãe Terra e os espíritos das árvores, com os belos rituais de harmonização e cura, por intermédio de sons e cânticos sagrados em que eram mestres os druidas. Não gratuitamente, os guias do professor Rivail lhe sugeriram adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Grandes energias espirituais de proteção e harmonia deveriam estar ligadas, como numa chave oculta, a esse nome sacerdotal. O que ocorre é que alguns congás são uma confusão de tal monta que nem os mais afeitos, do lado de cá, há pontos de identificação para os consulentes, de fixação e eliminação dos fluidos dos elementos utilizados na magia, conseguem entender. Esses congás mal orientados, carregados de fluidos deletérios e das baixas entidades do astral inferior, nada tem a ver com a imantação que tomará o congá um corredor de boas correntes, de descargas saudáveis e outros benefícios da manipulação magística dos pretos velhos e caboclos. Pergunta: parece-nos que há um excesso de hierarquia na Umbanda, legiões, falanges, subfalanges, agrupamentos, guias, protetores. Isso é correto? Vovó Maria Conga: não classifiquemos como correto ou incorreto. É uma forma de agrupar as entidades dentro das vibrações dos orixás que lhes são afins e nas quais laboram na Umbanda. Como existe enorme quantidade de espíritos, incorporantes e não incorporantes, a maioria ainda sem direito a um aparelho mediúnico, se fez necessário um método de estabelecer uma rígida hierarquia,
com a finalidade principal de organizar e não de classificar em superior ou inferior. A maioria são filhos ainda muito apegados à matéria, ansiosos por reaver o equilíbrio com as leis cósmicas pelas muitas faltas cometidas na carne. São lavradores, carregadores, marujos, sertanejos simples, andarilhos, negros excluídos, índios maltratados e perseguidos, todos simples e toscos, formando um gigantesco exército que travará uma enorme e intermitente batalha, levar aos sofredores consolo e cura, respeitando os ensinamentos do Cristo, o merecimento e o livre-arbítrio individual, causando alívio aos doentes da alma de todas as procedências, que procuram a Umbanda aos milhões, diariamente, nessa terra chamada Brasil. Capítulo 3 – Magia das ervas e plantas astrais. Pergunta: por que os pretos velhos utilizam ervas? Vovó Maria Conga: os filhos sabem da grande capacidade curativa das ervas e das plantas. Os princípios químicos emanados desses fitoterápicos são utilizados na magia para a cura das mais diversas moléstias. De maneira mais simples possível, podemos dizer que tem grande repercussão etérica, como fiéis potencializadores das energias vinculadas aos 4 elementos no plano físico, ou seja, o fogo, a água, o ar e a terra, que abundam em todo o planeta por meio de vibrações próprias, e que estão presentes na constituição energética de todos os filhos e se manifestam especialmente nos corpos físico e etérico. Então, manipulamos as ervas que contêm as energias que estão faltantes nos filhos, refazendo o equilíbrio do corpo etérico, com imediato alívio das mazelas que os afligem no campo fisiológico. Pergunta: pedimos maiores esclarecimentos sobre essas energias e manipulações. A prece fervorosa não é o suficiente. Vovó Maria Conga: faz-se importante que os filhos entendam que as ervas utilizadas nesses casos são núcleos energéticos, agindo como acumuladores durante o crescimento das plantas de que são originárias. Estamos falando de energias eletromagnéticas e etéreofísicas, em alguns casos mais potentes que as existentes na própria aura humana. Quando as ervas são queimadas ou maceradas, obedecendo a certos rituais da Umbanda, que impõem disciplina mental e concentração aos médiuns, conseguimos atrair energias afins e a cooperação dos espíritos da natureza que estão vinculados aos sítios vibratórios correspondentes. No caso de queima das ervas, seja por meio de defumações ou incensos, o potencial de energia emanada é potencializado com a egrégora mental que se cria, dos médiuns, guias e protetores, repercutindo vibratoriamente nos planos físico, etérico, astral e mental, elevando o psiquismo dos seres, equilibrando a emotividade e exaltando as qualidades que estão inconscientes. Há uma modificação energética e magnética do ambiente dos seres, desintegrando-se morbos psíquicos, miasmas, larvas, vibrões e bacilos astrais que ficam estagnados em ambientes e auras enfermiças. Concordamos com a grande eficácia da prece fervorosa, que, quando emanada com súplica e renúncia, se transforma em potente radiotransmissor, eficaz instrumento de auxílio utilizado pelos guias e protetores. Mas, quanto aos consulentes perturbados, com o discernimento abalado, e que mal podem dizer os seus nomes, como exigir deles uma prece fervorosa? Com tamanha necessidade de ajuda, impõe-se recurso que propicia um alento imediato para que, vencida essa etapa de imobilização mórbida, possam esses filhos se utilizar do inquestionável recurso da prece. Pergunta: como ocorrem os núcleos energéticos e acumuladores das plantas em processo de crescimento? Concluímos que não existe somente o mecanismo de ação farmacoquímico. É isso? Vovó Maria Conga: desde o momento em que as ervas começam a germinar, até o instante exato da colheita ou poda, sofrem influências do magnetismo planetário, intervenções astrológicas e intensa absorção das energias solar e lunar, que passam a fazer parte do encadeamento energético de suas auras, compondo o complexo físico,
etéreo e astral desse vegetal. Os chamados componentes fármacos químicos fazem parte do corpo físico dessa planta, sendo a parte visível do todo energético que envolve. Manipulamos mais precisamente a contraparte etérica, sendo os princípios físicos emanados, repercussão desta, e não o contrário. Ainda falta muito aos filhos para entenderem toda a cadeia da alquimia astral. Pergunta: então, não são utilizadas as ervas somente pelas suas indicações terapêuticas? Poderia dar-nos maiores detalhes dessa magia? Vovó Maria Conga: a magia, para ser utilizada com maior efetividade no plano Terra, na dimensão em que os filhos estão, precisa do que podemos chamar de catalisadores, ou espécies de condensadores das energias astralinas manipuladas e que são direcionadas para o alvo que se deseja, nesse caso, filhos doentes e desequilibrados das mais diversas procedências, que adentram as portas dos terreiros e centros, pedindo socorro. Além do comando mental do médium, da manipulação das energias elementais e do apoio dos espíritos da natureza, necessitamos de apoios no plano físico para servir de ponte receptora e potencializadora dos comandos mentais realizados no além, que atraem as energias específicas com a finalidade precípua de cura. Nesses casos, são de grande valia os banhos de ervas para descarrego dos consulentes de auras enfermiças, ou de fixação vibratória para o desenvolvimento mediúnico, e de manutenção energética nos casos de aparelhos desenvolvidos, bem como as ervas maceradas usadas nas benzeduras realizadas durante os passes e consultas. Pergunta: pode dar-nos um exemplo de manipulação de ervas e dessa magia de fitoterápicos astrais no momento de uma consulta? Vovó Maria Conga: é bom deixar claro para os filhos que existe um inesgotável reservatório de energias no cosmo. Há plantas astrais que não existem na Terra. Esta preta tem um saco de pano amarrado na cintura, que os filhos chamam de bornal, que pode demonstrar perfeitamente como se dá essa magia. Toda vez que estamos junto a um aparelho mediúnico, durante uma consulta, e é bom deixar bem claro que a grande maioria dos médiuns são conscientes, sendo raríssima a inconsciência total, nos encontramos em grande sintonia, sendo que, para o aparelho educado e de elevada moral, é como se estivéssemos nos apoderado de sua mente, ocasiões em que a irradiação intuitiva funciona plenamente, estabelecendo-se intensos laços fluídicos magnéticos de imantação. Cada vez que colocamos a mão dentro deste bornal, os espíritos da natureza, duendes e gnomos, que nos dão assistência e que estão igualmente imantados ao aparelho mediúnico e sob o nosso comando mental, buscam as essências fitoterápicas astralizadas, ou ervas do astral, nas grandes florestas da terra e do além, quando necessário, as quais manipulamos com o ectoplasma curador do médium, e, nesse amálgama que se forma, desmanchamos energias negativas, fluidos mórbidos, placas, larvas astrais e todas as formas pensamentos que vão ficando grudadas na aura dos consulentes. Deixamos emplasto específico em volta de todo o campo energético de cada consulente, que, envolvendo todos os chakras rapidamente, se fará perceber aos sentidos dos filhos, causando bem-estar, o alívio, a leveza e a cura. Observações do médium. Para o racionalismo materialista do Ocidente e seu pensamento cartesiano, e infelizmente ainda muito presente na ortodoxia exagerada de algumas doutrinas, inclusive as mais recentes, quaisquer conceitos ou nomenclaturas que fujam à cartilha habitual são rejeitados. A definição de aura, mais relacionada ao esoterismo e à tradição mística do Oriente, já é comprovada pelas pesquisas científicas atuais. Essa emanação luminosa que envolve os corpos humanos tem relação com a função das ondas quânticas que existem não somente em nossos cérebros mas também no espaço-tempo. Donde, a teoria segundo a qual a aura verificável aos olhos dos clarividentes poderia ser oriunda da frequência das ondas quânticas do espírito observado, encarnado ou desencarnado.
A menor mudança de humor modificaria imediatamente a onda quântica entre o observador e o observado. As coisas da alma e do espírito começam a desvendar-se e isso mostra a procedência verdadeira das tradições mais antigas, em especial as orientais e a dos pretos e pretas velhas, sábios magos de outrora. Para maiores informações sobre esse tema, sugiro a leitura do capítulo Estruturas Cerebrais e Espirituais do Ser Humano, do livro Nós Somos Todos Imortais, de Patrick Drow, publicado por editora Nova Era. Pergunta: nesse caso, seria possível toda essa manipulação sem o ectoplasma fornecido pelo médium? Vovó Maria Conga: não. No momento da consulta, o grande catalisador nas curas e trabalhos realizados é o aparelho mediúnico, verdadeiro elo de ligação do lado de cá com o plano Terra. Pergunta: e quanto ao banho de descarrego, qual a serventia? Vovó Maria Conga: os banhos de descarrego têm por fim eliminar cargas negativas, fluidos deletérios, morbos psíquicos e formas pensamentos as mais variadas que ficam impregnadas nas auras dos filhos, qual limalha de ferro em grande ímã. Os pensamentos e sentimentos derivados do egoísmo, ódio, ciúme, vaidade, luxúria, inveja, criam intenso magnetismo que atrai tudo o que é ruim no astral. Aliado aos casos em que a sintonia mediúnica se faz presente, entidades as mais variadas, doentes, sofredoras, às vezes maldosas e violentas, grudam-se nos campos vibratórios dos filhos e, com seus fluidos densos e enfermiços, agravam enormemente esses desequilíbrios, ocasionando as mais diversas doenças no organismo por um mecanismo de repercussão vibratória. Os filhos acabam sendo exaustores desses desequilibrados do além, que se comprazem em ficar imantados quais carrapatos. O banho de descarrego desloca essas cargas negativas, essas formas pensamentos e influência desses irmãos adoentados. Com a liberação desses bloqueios, restabelece-se o fluxo energético entre os corpos sutis, regulariza-se a função vibratória dos chakras e sobrevém a harmonia mental e física. Se não houver uma mudança na conduta dos filhos aturdidos por tais males, logo voltará tudo à estaca zero. Aí advém a importância da elevação moral e o semear de pensamentos positivos diariamente. É fundamental manter a mente arrumada e arejada, como se fosse casa bem cuidada. A vassoura que a manterá limpa deve ser confeccionada de vigilância, vontade inabalável e confiança na própria consciência, já que a todos é dada a liberdade de traçar o próprio rumo. Se em estrada pedregosa ou asfaltada, a responsabilidade cabe somente aos filhos. Pergunta: e o chamado banho de fixação vibratória ou ritualístico? Vovó Maria Conga: são essencialmente mediúnicos. É para a fixação da vibração do aparelho do guia ou protetor que lhe dará assistência. Varia em cada aparelho a maior ou menor facilidade de intercâmbio, sendo que os verdadeiros fatores que determinam as sintonias são oriundos de vidas passadas e do corpo astral sensibilizado pelos mestres kármicos antes da encarnação, que leva a um comprometimento mútuo, da entidade e do médium, pois todos estamos evoluindo. Como cada consciência. É uma grande história milenar. As peculiaridades são muito vastas e seria praticamente impossível classificar todos os médiuns para efeito de determinação das ervas necessárias a cada um. Na verdade, os banhos de fixação são para facilitar a adaptação vibratória do complexo físico, etérico e astral da aparelhagem mediúnica aos das entidades que estão destinadas a trabalhar com ele. São como catalisadores que auxiliarão, já que as ervas selecionadas deverão ter semelhanças vibratórias com a das entidades e orixás, que são as vibrações cósmicas que determinam a atuação de todas as falanges do Umbanda. É como se ocorresse um assentamento vibratório, harmonizando frequências e densidades diferentes num único diapasão. Pergunta: pelo que entendemos, as vibrações de cada entidade têm relação com um orixá, havendo ervas específicas para efeito de banho de fixação.
E se a vibração do aparelho é de um orixá diferente do orixá do guia ou protetor, como fica? Vovó Maria Conga, se a vibração original do médium for igual à da entidade, utiliza-se somente um conjunto de ervas próprias do orixá em questão, nesse caso, comum a ambos. Se a vibração da entidade for diferente da do aparelho mediúnico, deve-se utilizar as ervas próprias da vibração do médium, misturadas em proporção adequada às da entidade que lhe dará assistência, geralmente na proporção de 2:1, sendo que cabe a cada chefe espiritual de ter o conhecimento apropriado das ervas e das devidas proporções, quando de acompanhamentos mais pessoais, a fim de não se cometer assentamentos vibratórios com banhos de ervas inócuos e sem efeito positivo na sintonia mediúnica. É triste ver muitos médiuns há anos em desenvolvimento e totalmente iludidos por orientadores totalmente despreparados. Estamos falando de recursos catalisadores válidos no plano físico, mas que quando mal utilizados podem prejudicar sobremaneira desenvolvimento. Na dúvida, é melhor deixar a mediunidade ir se firmando naturalmente, por intermédio da assistência dos guias e protetores nas sessões de desenvolvimento, que se farão manifestar quando verdadeiramente existe a mediunidade tarefa e que parte do corpo astral sensibilizado para o intercâmbio com o além, verdadeiro polo vibratório e irradiador. Pergunta: para efeito de maior esclarecimento, solicitamos a menção de algumas ervas conhecidas por cada orixá. Vovó Maria Conga, as ervas devem ser maceradas e aquecidas de água limpa. Antes do banho, as folhas trituradas devem ser retiradas e jogadas fora em riacho ou mata. O derramamento deve ser do pescoço para baixo, contornando frente e costas, nunca passando pelo alto da cabeça. Mencionaremos 3 por cada orixá, e é recomendado o uso de ao menos 2 ervas. Oxalá, Arruda, Guiné e Jasmim, Ogum, Romã, Losni Tulipa, Oxóssi, Sabugueiro, folhas da Jurema e Dracena, Xangô, erva tostão, parreira e abacate, Iorimá, eucalipto, alfavaca e bananeira, Iori, manjericão, morango e pitanga, Iemanjá, pariparoba, manacá e panaceia. Pergunta: qual a finalidade do sal grosso? Vovó Maria Conga, é de grande utilidade nas limpezas astrais. Não é somente nos banhos de descarrego. Por ser natural, seu composto químico, cloro e sódio, é depurador e ótimo condutor eletromagnético. Tem grande impacto etérico nos corpos físico, etérico e astral, e no ambiente, sendo de grande valia nas limpezas fluídicas. Transmuta miasmas e formas pensamentos negativas, fazendo-os retomar a natureza. Higieniza e desobstrui os chakras, gerando harmonia nos fluxos energéticos provindos do grande manancial cósmico, que alimentam os filhos. Seria de bom costume que todos pudessem colocar pequeno vasilhame com sal grosso, discretamente acomodado em local de maior movimentação e encontro de pessoas, seja no trabalho ou no lar. Capítulo 4. Orixás, vibrações cósmicas. Pergunta: afinal, o que são orixás? Vovó Maria Conga, orixás são vibrações cósmicas. As forças sutis que propiciam a manifestação da vida em todo o universo têm a influência dos orixás, como se fosse o próprio hálito de Deus. Por isso se diz que a própria natureza a manifesta na Terra, por intermédio dos elementos do fogo, da água, da terra e do ar, é a concretização das vibrações dos orixás aos homens. Embora não sejam em si essas energias, mas emanada deles, dos orixás. É preciso compreender que existem vários planos vibratórios no cosmo, e que Deus, em sua benevolência e infinito amor, em todos se manifesta pelas vibrações próprias a cada dimensão. É como se os orixás fossem regentes ou senhores das energias em cada universo dimensional manifestado, mas não as próprias energias. Neste momento, almejamos trazer esclarecimentos os mais simples possíveis, já que o entendimento dos filhos não dá saltos.
É por causa do misterioso, do inatingível para a maioria, que se criaram tantas desavenças e discórdias na história espiritual e religiosa dos homens. Respeitamos todas as formas de entendimento disponíveis sobre os orixás, mas não podemos concordar com as personalidades agressivas, volúveis, sensuais, vingativas, e as histórias humanas de paixão e dor, tragédias e desavenças, de assassinatos e traições, que foram utilizadas pela tradição oral de transmissão de conhecimento dos cultos africanistas mais remotos, e que para muitos definem o que sejam os orixás até os dias atuais. Sabemos que existem traços comportamentais e psíquicos em comum que se formaram ao longo do tempo no inconsciente dos homens, e que podem simbolizar essas vibrações cósmicas enquanto manifestas na vida humana, pois em todos os filhos estão as potencialidades dos orixás, e em todos os planos de vida do Criador, já que nos é destinado o retorno a esse todo, pois somos unidades provindas desse manancial absoluto no universo, que é Deus. Nota: os grandes princípios cósmicos, que também se acham presentes no psiquismo humano, foram didaticamente simbolizados, na antiguidade, nos deuses mitológicos. Nesse sentido, a mitologia grega é incomparável. Seus deuses são personificações perfeitas dessas forças macrocósmicas, orixás, e da alma humana, onde se refletem. Exemplo: o princípio da ação, da luta, que tanto materializa universos como incita o homem à luta pela sobrevivência, pela evolução e finalmente pela libertação das formas, foi personificado em Ares, Marte, não Ares, o carneiro, o deus da guerra. É o mesmo arquétipo de Ogum. E assim sucessivamente com todos os orixás, para que consigamos entender essas vibrações cósmicas no nosso universo manifestado. Nos cultos populares dos orixás, retomou-se essa personificação, e a simplicidade da mente popular os dotou de histórias, emoções, paixões e rivalidades, tomando ao pé da letra a forma pelo conteúdo, exatamente como fazia a mentalidade do povo na Grécia Antiga, em Roma, no Egito, e pelo mundo afora. Pergunta: a venerável irmã, se referindo aos orixás, citou os traços comportamentais e psíquicos em comum que se formaram ao longo do tempo no inconsciente das homens. Poderia falar-nos algo mais sobre esse tema? Vovó Maria Conga: que os filhos saibam que nos alenta o espírito é falar simples, para os humildes, que não tiveram o jardim da alma tomado pelo inso do excessivo intelecto, assim como procedia o divino Mestre Jesus. Diante da necessidade de maiores elucidações sobre a Umbanda, e não se fala de Umbanda sem os orixás, nos vemos obrigados a buscar certa erudição, que está de acordo com as consciências dos filhos, neste momento, mas que há muito esquecemos num passado de intelectualismo vigoroso no interior dos templos, mas algo desvitalizado do amor que acompanha os pobres de espírito na vida cotidiana. Orixás existem muitos nas diversas crenças e ritos antigos da Terra. Quando se fala em orixá, quer-se dizer que a cada plano dimensional, seja físico, etérico, astral, mental inferior ou superior, búdico ou átmico, se tem orixás correspondentes que explicam e regem esses planos de manifestação. Tais conhecimentos, desde a Umbanda da época Atlante, foi se perdendo em sua pureza iniciática, situação que se intensificou nos diversos cultos que existiram nas nações africanas de outrora. Como todos esses planos dimensionais estão nos filhos, podemos afirmar que os orixás têm grande influência nos comportamentos humanos. São vibrações expressas que têm comprimento e frequência, e que um dia a física da Terra irá descortinar. Sem querermos detalhar em excesso, vamos comentar rapidamente alguns comportamentos ligados a cada orixá da Umbanda centenária, a que foi trazida para a Terra pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e que resgata a antiga Umbanda, Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Eurimá. Oxalá é a expressão maior da vida na Terra,
significando o próprio Cristo cósmico, que teve em Jesus a sua personificação entre os filhos. A criatividade, a expressão do intelecto e os anseios superiores e espirituais são oriundos dessa vibração. O orixá Iemanjá está relacionado com o bem-estar e segurança. A terra é inóspita, tendo clima, geografia e condições de habitação adversas aos filhos. A relação positiva com a sobrevivência e o meio ambiente, a segurança emocional e o equilíbrio que dá serenidade nesse meio regem-se pelas vibrações de Iemanjá. Os filhos nos quais o eu superior determina os raciocínios, nos quais a convivência amorosa e humilde com os outros se faz rotineira, sendo as opiniões alheias consideradas sem posições exageradas, tendo o orixá Uri grande influência. Xangô é o orixá da justiça, do equilíbrio kármico. O filho correto na sua vida, justo e que demonstra correção nos seus atos tem forte impulso dessas vibrações. No orixá Ogum encontramos as vibrações das paixões humanas. Estimuladas, essas energias se mostram violentas e prejudiciais, estabelecendo-se verdadeiras demandas existenciais, pois geram muitas dúvidas e insegurança. Quando há equilíbrio, Ogum é regente de energia criadora e sublimada. Em desequilíbrio, os filhos se tornam impacientes e até violentos na busca de seus ideais, pois se mostrarão excessivamente apaixonados na vida. Em Oxóssi temos a cura de todas as chagas. Os que estão sob sua influência vibratória encontram harmonia existencial numa vida saudável e sem sinais de doenças. Foram em vidas passadas chagados pelas pestes, epidemias e doenças fatais de antanho. Em Yorima existe a disciplina. Os filhos sob sua regência terão de buscar o equilíbrio na sabedoria das coisas simples da vida. São filhos confiantes sem serem inflexíveis, ternos e singelos. É bom ficar claro que todas as vibrações influenciam. É como se cada um dos filhos tivessem 7 vetores, um de cada orixá. O que pode ocorrer é, dependendo do momento existencial e kármico de cada filho, um vetor estar mais dinamizado que o outro, mas nunca ocorrer de um preponderar indeterminadamente sobre os demais. Pergunta: nestas vibrações expressas, que têm comprimento e frequência, e que um dia a física da Terra irá descortinar, denominadas orixás, o que são os vetores que estão em nós e que as percebem ou recepcionam? Vovó Maria Conga, são os chakras. Cada vetor tem uma correspondência vibratória com um orixá. Não detalharemos a função e a atividade desses centros transformadores de energia, já que os filhos têm à disposição essas informações há milhares de anos. Isso não quer dizer que estas vibrações, dos orixás, que ainda a tecnologia dos homens não conseguiu medir, estejam exclusivamente em cada localização vetorial. É como se houvesse coordenadas dimensionais nos chakras, próprias do giro desses centros, que recepcionam essas posições vibradas e fazem as mediações com os corpos sutis para a perfeita saúde e equilíbrio do espírito na sua vivência evolutiva no mundo manifestado, ou da forma, nos planos físicos, etérico e astral. Nos estados de consciência preponderantes nos planos mentais, búdico e átmico ainda não conseguimos referência nas letras dos filhos que possam transformar essas comparações em palavras possíveis de entendimento. Pergunta: ficamos confusos. Os orixás têm a estrutura dos corpos sutis dos homens, etérico, astral, mental, búdico, átmico. Vovó Maria Conga: não. Os orixás não se manifestam diretamente nos vários planos vibratórios do cosmo, nem são um estado de consciência como os filhos entendem. Sendo a própria representação vibracional do Criador, espécie de outorga divina, têm em si as potencialidades daquele que a todos assiste, mas são manifestos em suas manifestações. Como falamos anteriormente, se fazem presentes energeticamente aos filhos, mas não são as energias em si.
Entendemos que é de difícil compreensão aquilo que ainda não consegue ser definido integralmente na atual capacidade de entendimento dos filhos, inclusive por uma limitação de vocabulário terreno, como já falamos. Pergunta: de tudo que foi dito, aferimos que o homem tem uma consistência setenária? Vovó Maria Conga: podemos dizer que os filhos são estruturalmente compostos de 7 dimensões vibratórias principais em perfeita correspondência com os diversos planos de vida do cosmo: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Esses corpos sutis que compõem os filhos têm sua representatividade em centros transformadores de energias, que se definem como chakras: básico, esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Há um princípio setenário regulativo da vida no cosmo, e a Umbanda explica essas vibrações cósmicas interpenetradas que são os orixás. Os corpos sutis seriam como a expressão da vida no mundo manifestado em 7 grandes planos vibratórios, sendo os chakras espécies de antenas receptoras, de pequenos transformadores de energia para a manifestação das centelhas espirituais que se desgarraram do todo cósmico, e agora evoluem individualmente por meio do atrito com o mundo das formas. Conforme os filhos vão ascendendo vibratoriamente, os corpos mais densos e os chakras inferiores vão se desfazendo. Para efeito de exemplo, é como se um espírito em planos mais rarefeitos, menos preso à forma manifestada, fosse pura energia, em pálido arremedo, na sua constituição, do que um dia foi em corpo físico e astral, vibrando intensivamente como se tivesse somente um grande chakra coronário. Nota: é por isso que os seres mais evoluídos do cosmo têm dificuldade de atuar na matéria e planos mais densos, como o nosso na Terra. Não é por não terem mais os corpos inferiores, mas especificamente por terem desfeito ou perdido os chakras, que são ferramentas, janelas ou condutos de atuação energética para ir nos planos menos rarefeitos. É por esses motivos que Ramatiz nos explica, quando responde em capítulo anterior sobre a atuação dos espíritos em corpo mental no plano astral, que eles, espíritos mentores, se apropriam do corpo astral ou etérico do medianeiro desdobrado, como se acoplassem nos seus chakras, conseguindo interferir nas comunidades umbralinas em prol da caridade socorrista de cura. Isso é muito semelhante à mecânica de incorporação na Umbanda. Os guias e protetores precisam dos chakras e dos corpos inferiores dos medianeiros para os labores assistenciais. Quanto ao ovoide que caracteriza o corpo mental, é como se somente um grande chakra coronário existisse. Podemos inferir todo o processo de transformação da forma humanoide para as consciências superiores, futuros arquitetos e engenheiros siderais. Pergunta: poderia nos dar algum exemplo da dinamização dos orixás num determinado momento existencial e kármico? Vovó Maria Conga: o próprio movimento de Umbanda na sua atualidade é um bom exemplo. A maioria das manifestações mediúnicas, visíveis aos olhos dos filhos pela chamada mecânica de incorporação, se dá pelas falanges de Ogum e Xangô. Disso se conclui que a coletividade consciencial ligada ao mediunismo da Umbanda se rege ainda por esses 2 orixás em sua forma manifestada. Isso quer dizer que os filhos ainda estão enfrentando grandes demandas internas, e que estão em busca da justiça e do reequilíbrio kármico. Como em sua maioria os médiuns de Umbanda são ativos em relação à magia, ou seja, muitos se utilizaram de recursos magísticos em proveito próprio em existências passadas, agora se encontram no caminho do reajustamento kármico, tendo de fazer a caridade e propiciar a cura para muitos, maneira justa de reaverem o reequilíbrio com a lei, situação que gera grande demanda com os parceiros de outrora, inimigos e desafetos de hoje, sejam encarnados ou desencarnados. Logo, as vibrações dos orixás Ogum e Xangô ditam os vetores vibratórios que se destacam na maioria dos filhos envolvidos com a mediunidade no movimento umbandista. Tal situação, sob certo aspecto,
demonstra o karma dessa nação, chamada Brasil, pela abrangência da Umbanda nessa pátria, que está de acordo com a própria formação racial e cultural de seu povo. Pergunta: diante da complexidade do tema, o espiritualista menos familiarizado com o esoterismo umbandista, pedimos o vosso comentário sobre o que efetivamente sejam os orixás. Vovó Maria Conga, tentaremos ser o mais direta e simples possível, utilizando exemplos aos menos chegados ao esoterismo umbandista, facilitando o entendimento ao maior número de filhos. Existem planos vibratórios que estão paralelos em densidade e frequência, mas interpostos uns aos outros. Quando um recém-desencarnado que foi socorrido desperta em um hospital espiritual do plano astral, ele se encontra num entreposto transitório, intermediário entre duas dimensões de vida diferentes. Essas estruturas energéticas são construídas por seres espirituais de alta estirpe, que elaboram formas mentais e as plasmam com pensamento no éter que a todos envolve. Desse hospital, passará para a dimensão correspondente ao seu nível energético e padrão vibracional do corpo astral. Há os que continuam perambulando no que os filhos denominam de umbral, que poderemos chamar de astral inferior, uma região muito pesada e que reflete o estado íntimo de cada criatura que por ali se encontra. Tudo é exteriorizado das mentes afins, com formas de cavernas escuras, abismos intermináveis, favelas e cidades medievais perdidas no tempo. O que regula a manifestação de todos esses espíritos nas formas plasmadas, do físico ao plano dimensional mais rarefeito que os filhos possam conceber, são os orixás, verdadeiras vibrações cósmicas provindas do hálito de Deus. Quando um espírito elevado plasma, com sua força mental, um hospital no astral, essa formação energética se mantém indefinidamente pelas leis reguladoras dos orixás. Os espíritos não precisam ficar o tempo todo mentalizando para manter a forma requerida. Assim é no universo infinito, onde essas posições vibradas, ou orixás, se fazem presentes em todos os planos em que a vida espiritual se viabiliza pela manifestação nas formas. Os orixás não encarnam e são princípios vibratórios regentes no cosmo. Pergunta: se os orixás são vibrações cósmicas reguladoras da manifestação dos espíritos na forma, por que há tanto folclore, imagens e orixás se fazendo ver no mediunismo umbandista? Os homens não se cederam no fetichismo e não personificaram em demasia. Vovó Maria Conga, sem dúvida. Os homens necessitam de apoios visíveis e que possam tocar em seus sentidos físicos, para acreditarem e terem fé. Infelizmente, quando um Ogum rodopia na entrada de um terreiro com espada de São Jorge na mão, um Xangô cai ao chão em urros batendo com a cabeça, ou Oxóssi se personifica em um médium vestido de índio em espécie de transe anímico e folclórico, entristecemo-nos por todos esses exageros. Respeitamos a consciência e a necessidade espiritual de cada cidadão, mas não podemos estar de acordo com os disparates de alguns umbandistas que transformam as giras e os terreiros em verdadeiros espetáculos circenses, onde as apoteoses chegam a ser mais importantes que qualquer outro trabalho de caridade. A discrição, a humildade e a simplicidade dos verdadeiros guias e protetores das vibrações dos orixás da Umbanda Sagrada aceitam e respeitam as imagens que materializam a fé ausente, muito em decorrência do sincretismo religioso e pouco dos ensinamentos umbandistas, mas abominam os exageros em que alguns homens incorrem pela vaidade desmesurada que os move. Pergunta: e o que são esses vários santos do catolicismo considerados orixás? Vovó Maria Conga: não são orixás, pois esses santos são espíritos de homens, assim como os filhos, nada mais. Muitos já reencarnaram e outros estão a dar consultas anonimamente em humildes casas de Umbanda ou a orientar, por intermédio da psicografia, em mesas kardecistas.
Permanece o sincretismo como maneira de identificação do santo de fé para aqueles doentes da alma e desesperados que chegam às multidões nas portas dos terreiros e templos umbandistas, que ao se depararem com essas imagens se sentem carinhosamente acolhidos pelos céus. Além do mais, as imagens desses santos nos congás se tornam importantes pontos de catalisação para a magia astral, pois ficam imantados e fluidos benfazejos, sendo instrumentos de recepção das emanações mentais de fé, adoração, respeito e amor espargidas e direcionadas pelos consulentes, servindo essas formas mentais para a criação de egrégora elevada, fortalecendo a corrente mediúnica e a manifestação dos pretos velhos e caboclos. Pergunta: muito escutamos médiuns e chefes de terreiro dizerem que estão incorporados de Xangô ou Oxóssi. É possível se incorporar um orixá? Vovó Maria Conga, vamos nos repetir: orixá não encarna e muito menos incorpora. O que pode ocorrer é que esses médiuns estejam assistidos, pela mecânica de incorporação, por um guia ou protetor das falanges regidas por esses orixás, o que acreditamos seja o mais comum. Infelizmente, ainda pouco se estuda na Umbanda, sendo conhecimento passado oralmente pelos mais antigos, hábito que manteve as tradições, mas que muito serviu para atender a interesses pessoais. A simplicidade com que se atende os consulentes e que se pratica a caridade nos terreiros pode conviver harmoniosamente com o conhecimento e o estudo continuado, sem a fidalgace. O que não deve continuar ocorrendo neste novo milênio, nesta era de Aquário, com a nossa amada Umbanda, são as mistificações encobertas pelas vaidades humanas. Colocar a responsabilidade nos caboclos e pretos velhos, nos guias e protetores, escondendo-se médiuns e chefes de terreiros na inconsciência, que cada vez é mais rara, só serve para denegrir a Umbanda e fortalecer a sintonia com as trevas. Pergunta: o que as falanges de Ogum e Xangô fazem, respectivamente, quando em demandas no astral inferior com organizações malévolas? Vovó Maria Conga, a atividade espiritual das falanges regidas pelas vibrações do orixá Ogum, entre outras, está ligada aos grandes embates astrais nas comunidades do umbral inferior, que são antros de magia negra a servir os filhos em seus objetivos mais imediatos, em total desrespeito ao livre-arbítrio, merecimento e karma individual do irmão ao lado. Muitas vezes, o pedido de retorno do marido pela companheira abandonada, em vez de alicerçado em sentimento amoroso, se mostra como apego exagerado em desesperado egoísmo, que tudo fará para se ver satisfeito no seu ideal de falso amor. Como para quem paga existe sempre quem receba, muitas falanges de Ogum atuam combatendo os marginais do umbral inferior que tudo realizam para conseguir o fluido animalizado de uma oferta de sangue quente derramado. Nos casos de desmanches de feitiçarias, as falanges e legiões de Ogum vão à frente e retêm essas comunidades desrespeitosas das leis kármicas, isso quando o consulente tem merecimento para tal movimentação, sendo que o seu próprio livre-arbítrio deverá ser respeitado. A atividade kármica de Ogum na Terra é abrir os caminhos para que as demais falanges dos orixás atuem. As falanges de Xangô são as responsáveis pelos reequilíbrios kármicos, como fiéis detentores da balança divina dos destinos. As comunidades retidas pelas tropas de Ogum são entregues às legiões de Xangô, que promoverão a justiça. Muitas vezes, um mago negro e sua organização, pelos seus desmandos e total desequilíbrio com as leis cósmicas, precisam ser retidos e levados para os tribunais de julgamentos que existem no umbral inferior sob a tutela de mentores e guias de Xangô. Nesses locais de detenção, provisórios, se estabelecerá a análise kármica de cada espírito. Os mestres ali atuantes definirão qual a melhor solução, dentro das leis divinas, para cada individualidade. Uns reencarnam imediatamente, alguns se dispõem ao estudo e mudança mental. Outros há, ainda, que infelizmente têm de ser removidos para planetas mais atrasados e difíceis para a vida,
Solução benfeitora para esses irmãos enrijecidos no mundo ao voltarem-se para os trilhos evolutivos. Nas zonas abismais do umbral inferior, onde se encontram essas fortalezas da luz do Cristo, mantidas por altas entidades siderais envolvidas com as vibrações de Xangô, verdadeiros mestres kármicos, existem escolas de aprendizado corretivo. Os que ali permanecem, se preparam para reencarnar. Há ainda um número expressivo de espíritos de grande conhecimento da magia, mas de